Fala galera, eu sou o Jackson e esse é o nosso canal Expresso Code. Estamos chegando aí ao último vídeo de uma série sobre lógica de programação. A gente já teve lá no primeiro vídeo falando sobre algoritmos, depois no segundo vídeo a gente abordou os conceitos aí de variáveis, constantes, também mostramos os tipos de dados e no último vídeo a gente falou sobre estruturas condicionais, né? Então, falando um pouco do C, do escolha caso, né? Que são opções aí de condição que a gente tem. E hoje, para finalizar, a gente vai falar então sobre laços de repetição ou estruturas de repetição, certo? Então, para não perder mais tempo, a gente vai aí para a nossa tela do Portugal Web Studio. Eu vou abrir aqui o nosso algoritmozinho. Ele está até um pouco menor, né, do que os últimos, mas a gente vai ver aqui, eu vou, assim como eu fiz no vídeo anterior, eu vou comentar essa parte de baixo, a gente vai ver primeiro o para. O para, então, vai ser a primeira opção aí que a gente tem de laço de repetição, certo? Ele tá bem simples aqui, né, bem discreto, apenas 3 linhazinhas de código, mas ele tem bastante coisinhas aí para a gente falar, certo? Então vamos lá. A gente tem o para, né? O para, ele é uma estrutura de repetição, então, né, como o próprio nome já diz, a estrutura de repetição serve para que a gente repita algum bloco, né, algum trecho de código e ele funciona da seguinte maneira. A gente começa aí declarando, né, o para, e aí a gente tem aqui, entre parênteses, né, 3 parâmetros. E aí a gente identifica cada parâmetro pela separação aqui do ponto e vírgula, certo? Então, a gente tem o primeiro parâmetro, ponto e vírgula, segundo parâmetro, ponto e vírgula, e o terceiro parâmetro, ok? Então, vamos lá, vamos ver aqui o que seria, né, cada um desses parâmetros que a gente passa para o para. O primeiro parâmetro, se a gente for reparar aqui, né, a gente vai ver que ele nada mais é do que a declaração de uma variável, certo? Então, se eu selecionar o que está aqui, né, no primeiro parâmetro, dar um Ctrl X e vier aqui colocar aqui em cima, você vai ver que é, né, nada mais nada menos que uma declaração de variável, onde eu estou declarando a variável contador, estou dizendo para o Portugal, né, que essa variável contador é do tipo inteiro, e eu já estou também atribuindo um valor inicial para essa minha variável, que é o valor 1, ok? Então, basicamente a estrutura, né, a sintaxe do para aqui no primeiro parâmetro, a gente tem uma variável, né? Então eu poderia ter ela aqui em cima, e aí eu viria aqui e apenas colocaria o nome dela aqui como primeiro parâmetro. Então, automaticamente aqui o para já vai entender que o meu primeiro parâmetro, né, a variável a qual eu vou trabalhar em cima, é essa contadora aqui. Ou, para não precisar ter uma linha extra, né, eu posso deixar do jeito que estava, e aí eu declaro a variável direto dentro do para. Eu não preciso necessariamente declarar ela antes. Ok? Então, basicamente, o primeiro parâmetro do para é isso. O segundo parâmetro, ele vai servir para a gente basicamente definir, né, colocar um limite, definir quantas vezes a gente quer que esse bloco, né, de código que tiver dentro do para será repetido. Ok? Então, basicamente, a gente está dizendo que é basicamente como se fosse uma condição, né, igual a gente viu no caso do C lá, por exemplo. E aí a gente está dizendo que a gente quer que o para, né, a gente está informando para o para, a gente quer que ele repita o que tiver dentro dele, até que o valor de contador, né, o valor da variável contador, seja menor ou igual a 10, ok? Então, recapitulando, primeiro eu declarei a variável contador, e aí eu posso ter essa variável declarada em algum momento anterior no meu código, ou posso, se quiser, declarar ela diretamente aqui, não tem problema. E aí eu estou dizendo, por segundo passo, que eu quero, né, repetir esse meu bloco de código até que o valor da minha variável contador seja menor ou igual a 10. E, né, para isso fazer sentido, é por isso que a gente definiu aqui o valor inicial de 1, ok?
Porque concorda comigo que se eu declarasse o valor de contador como 11 inicialmente, não faria sentido, né? Porque ele só vai repetir isso aqui se o contador for menor ou igual a 10. Só que contador é 11, então ele não vai repetir nunca, ok? Então, a gente tem que ficar ligadinho nisso também para fazer com que, o nosso bloco do para seja executado, né? Para que ele faça sentido aqui no nosso código. Então, eu estou iniciando, né? Novamente, ele recapitulando, estou iniciando com o valor 1 e estou colocando como segundo parâmetro para o meu para um limite de que ele só vai executar ou só vai se repetir, né, até que o valor de contador seja maior ou igual a 10. E aí, o terceiro parâmetro, ele serve basicamente como um passo, digamos assim, né, um passo de repetição. O que significa? Eu tenho o meu valor inicial de contador igual a 1 e o meu limite é menor ou igual a 10. Mas como que eu vou aumentar, né, o valor desse meu contador para que em algum momento ele possa chegar a 10, né? Então, basicamente é isso que eu estou fazendo aqui. É por isso que a gente tem esse contador e tem o mais mais. Esse mais mais, ele é digamos, um hackzinho, né, que a gente tem, que é basicamente como se a gente estivesse fazendo o seguinte. É como se eu estivesse pegando o contador aqui embaixo e atribuindo um valor novo para ele. E o valor novo que eu estou atribuindo para ele é contador, ou seja, o valor dele mesmo, mais 1. Ok? Seria basicamente essa a ideia. Então, eu estou pegando o valor atual dele, estou contabilizando mais 1 e atribuindo como novo valor para contador. Ou seja, o valor inicial é 1, então eu estou pegando 1 mais 1, ou seja, 2, então o valor de contador agora passaria a ser 2. É basicamente essa a ideia do mais mais, certo? Então, cada vez que ele passar por aqui, né? Então, cada loop que a gente fala que ele vai executar, ele vai estar adicionando mais 1 ao valor de contador que inicialmente é 1. Então, ele vai começar com 1, executou, adicionou 1. 2. Executou, adicionou mais 1. 3. Executou de novo, mais 1, 4 e assim por diante. E aí, por isso que a gente tem o nosso limitador aqui como segundo parâmetro, que é para justamente dizer que quando o contador chegar a 10, ele não vai mais ser executado, certo? Porque ele vai executar, né, até que o contador for menor ou igual a 10. Passando disso, ele não executa mais. E dentro de chaves aqui, né, eu abro e fecho chaves, e aí a gente tem o nosso bloco de código, semelhante ao que a gente tinha lá no C, né? Então, tudo que eu tiver dentro desse meu bloco de código aqui, coberto aqui pelo chaves, né, pela abertura e fechamento das chaves, eu vou repetir esse código de acordo com os parâmetros que eu defini aqui em cima. Então, da mesma forma, eu posso ter quantas linhas eu quiser, posso ter o código que eu quiser aqui dentro, ele vai ser repetido, né, dependendo aqui dos parâmetros que eu passei pro meu para, certo? E, né, como só para exemplificar aqui mesmo, eu coloquei apenas um escreva para que ele mostre em tela o valor da minha variável contador e depois o nosso famoso /n lá, só para quebrar de linha e ficar mais fácil de visualizar, certo? Então agora eu vou executar isso aqui, deixa eu subir aqui a nossa barra de exibição, e aí eu vou executar, e você vai ver ali que ele vai estar mostrando em tela do número 1 até o número 10, certo? Então, basicamente foi essa lógica que ele seguiu. Ele começou aqui o contador com o número 1, e aí a primeira execução, então ele mostrou em tela o número 1. Depois, a partir do momento que ele executou a primeira vez e mostrou em tela o número 1, ele executou esse nosso terceiro parâmetro, que é o passo, né? Então, ele adicionou 1 ao valor contador, né? O valor da variável contador, que, por sua vez, foi para 2. Ele executou de novo, foi para 3. Executou de novo, foi para 4, assim por diante. Chegou em 10, ele executou. Quando ele somou mais 1 e foi para 11, ele bateu na nossa condição limitadora aqui, que seria contador menor ou igual a 10. Como 11 já não é menor ou igual a 10, ele para de executar isso aqui e, como a gente também não tem mais nada depois aqui, né, no programa, ele finaliza a execução do programa, mostrando para a gente apenas os números de 1 a 10.
Então, né, a gente poderia brincar aqui, se eu quisesse, por exemplo, iniciar essa minha variável contador com o número 5, se eu executar aqui, ele vai mostrar apenas de 5 a 10, ok? Se eu quiser voltar aqui para 1 e colocar aqui para que, ao invés de o limite ser contador menor ou igual a 10, eu quiser que ele seja menor a 10, ou seja, ele não vai colocar o 10 na tela, né? Então, se eu executar, ele vai do 1 até o 9. Ou se eu colocar com o valor inicial 0, ele vai do 0 até o 9, certo? Então, basicamente, essa é a ideia. Eu posso definir aqui, né? Então, o primeiro parâmetro eu defino uma variável e o seu valor inicial. Depois, eu defino uma condição limitadora aqui, né? Uma condicional limitadora. E, por último, né, pode chamar de passo aí, enfim, a forma como eu vou incrementar essa minha variável contador para que eu consiga fazer sentido, né, essa estrutura do para que ele vá aumentando, né, o valor dele até bater na minha condicional limitadora aqui. Então, basicamente é dessa forma que funciona o nosso para, certo? Agora eu vou comentar ele aqui e a gente vai para nosso segundo tipo de estrutura de repetição, que é o enquanto, certo? Então, agora, o enquanto ele já está aqui com um exemplo diferente, até porque ele tem realmente um funcionamento um pouquinho diferente do para. Se você lembrar lá da aula anterior, a gente viu lá os dois tipos de condições, né, que é o se e o escolha caso. A gente viu que, por mais que eles tenham uma escrita diferente, a gente consegue ter exatamente o mesmo funcionamento com os dois tipos, certo? Porém, aqui, com o para e o enquanto, a gente tem uma leve diferença, assim, entre a forma de execução de um e de outro, né? Então, enquanto lá no para, né, a gente tinha basicamente definido ali uma quantidade de vezes em que ele iria executar o nosso bloco de código ali, né, que é o escreva. Aqui no enquanto, a gente não tem isso definido, certo? A gente não tem uma quantidade de vezes, né, uma quantidade de repetição definida. Por quê? Vamos à explicação aqui de como funciona o enquanto. Para começar, né, antes de mais nada, eu declarei uma variável chamada parar, né? Eu disse para ela eu disse para o Portugal, né, que essa variável é do tipo caractere e estou já iniciando ela com o valor n, certo? N maiúsculo aqui. Então, lembrando que inclusive o Portugal, né, isso vai variar um pouco de linguagem para linguagem, mas no caso do Portugal, ele é o que a gente chama de case sensitive, né? Então ele faz a distinção ali entre letras maiúsculas e minúsculas, né? Ele tem essa diferenciação. Então, para esse exemplo, a gente está colocando aqui um N maiúsculo. E aí a gente chega, de fato, no enquanto. E aí a sintaxe, né, a estrutura do enquanto é essa. A gente começa aqui escrevendo enquanto e aí a gente tem entre parênteses, né, uma condicional, novamente bem parecida com o que a gente tinha lá no C, né, que a gente viu lá no C. E aí tem um detalhezinho aqui que é diferente do que a gente estava usando lá no C, que lá a gente estava comparando uma coisa com a outra, mas a gente estava comparando se o da esquerda era igual ao da direita, certo? Agora aqui é uma comparação inversa. A gente está querendo comparar se o da esquerda é diferente do da direita, né? Se o valor da esquerda é diferente do valor da direita. Então, para isso, ao invés de usar os dois iguais, né, igual a gente tinha lá no C, a gente usa o exclamação igual, certo? Com exclamação igual, a gente está dizendo para o Portugal aí que a gente quer fazer uma comparação invertida, né? A gente quer comparar se o primeiro valor é diferente do segundo valor. E aí, para isso, a gente tem aqui a nossa variável parar, né? Que a gente já está definindo ela como n em cima. E o valor que a gente quer comparar é o s, né? O caractere s. Dessa forma, né? Você pode ver que
ele sempre vai, a primeira vez que ele chegar aqui nessa linha, ele sempre vai ser falso aqui nesse caso, né? Porque, aliás, ele sempre vai ser verdadeiro, desculpa. Porque o parar a gente definiu como N, e aqui a gente está validando com S. E o parar, como a gente já definiu ele inicialmente como N, ele sempre vai iniciar sendo diferente de S, certo? Nessa nossa lógica aqui. Então, se o parar, que é N, é diferente de S, a nossa condição é verdadeira, ok? Se a nossa condição é verdadeira, ele repete, né, tudo, ele executa, no caso, tudo o que tiver aqui dentro desse meu bloco de código. Então, eu, né, novamente, eu abro com chaves, fecho com chaves, e tudo que tiver entre as chaves é o meu bloco de código que vai ser executado. E aí, dentro desse meu bloco de código, eu estou fazendo uma pergunta para o usuário. Eu estou perguntando que, né, deseja parar o laço? E aí eu, né, já coloco aqui o exemplo de resposta, que seria o sim ou o não, né, o S maiúsculo ou o N maiúsculo. E estou lendo aqui o valor digitado por ele e alterando, né, atualizando o valor dessa minha variável parar. Então, na primeira vez, obrigatoriamente, ele vai sempre ser verdadeira essa condição, porque a gente está comparando aqui, né, com N diferente de S, que é verdade. E aí, a partir desse momento, a gente vai sempre repetir esse bloco enquanto parar for diferente de S. Então, enquanto o usuário digitar qualquer coisa aqui, seja o próprio N ou seja qualquer outra coisa que não for o S maiúsculo, ele vai seguir executando e mostrando essa pergunta em tela até que o usuário digite de fato o S maiúsculo. Aí a gente vai atualizar a variável parar com o S maiúsculo e aí essa nossa condição vai deixar de ser verdadeira, vai passar a ser falsa, porque daí agora S seria igual a S, né? Não seria diferente, então a nossa condição passaria a ser falsa e não repetiria mais o que está dentro do enquanto. Então eu vou executar aqui para a gente ver. Ele, né, como eu falei, ele sempre vai entrar aqui obrigatoriamente, porque a gente já definiu no código que o valor inicial de parar é N. Então, ele vai entrar no enquanto, né, vai executar a primeira vez e vai perguntar para a gente, deseja parar o laço? Se eu colocar N, ele vai repetir de novo, deseja parar o laço. Se eu colocar qualquer outra coisa, ele vai sempre ficar repetindo a mesma pergunta. Se eu colocar, como eu falei, o Portugal é case sensitive, né? Então, se eu colocar um S minúsculo, ele vai perguntar novamente até que eu coloque um S maiúsculo. E aí eu dou Enter, ele para a execução do programa, porque eu não tenho mais nada depois do enquanto, né? E aí ele finaliza a execução desse loop, né? Desse laço de repetição aí do enquanto. Então, basicamente, essa é a forma, né, como funciona o enquanto. Se eu, né, viesse aqui e colocasse como valor inicial de parar o S, não faria muito sentido, porque eu vou executar e ele não vai mostrar nada em tela, certo? Porque a primeira vez que ele bater aqui nessa minha condicional do enquanto, ele já vai ser verdadeiro, ele já vai ser falso, aliás, né? Porque parar é S e S é igual a S, não é diferente. Então, como essa minha condição aqui já é de cara seria falsa, ele não vai entrar aqui. Então, eu preciso ter algum valor diferente aqui inicialmente para que eu obrigue ele a executar pelo menos uma vez. E aí depois ficaria a cargo do usuário, aqui nesse nosso exemplo, para que ele encerre essa repetição, né? Então, como você viu, a execução em si do enquanto, né? A forma de a gente utilizar o enquanto, ele é um pouquinho diferente da forma como a gente utiliza o para, né? Ambos são laços de repetição, né? Ambos servem para que a gente repita blocos de código, porém, a gente consegue ter ali basicamente um limitador, né? Então, a gente sabe quantas vezes a gente vai executar aquele código ali. Ou, pelo menos, nesse caso aqui, a gente sabe, né, que seria 10 vezes, mas não necessariamente a gente precisa... Quando eu digo que a gente sabe quantas vezes a gente vai executar, não é que a gente, em todo momento que a gente usar o para, a gente vai saber literalmente quantas vezes ele vai executar, né? Então, o que eu quero dizer é que a gente poderia, por exemplo, ter ali o contador, né, iniciando com o contador aqui, o para,
E aí, essa minha variável limitação poderia ser, por exemplo, aqui ao invés de 10, poderia ser alguma outra variável que seria modificada por alguma coisa, por alguma ação do usuário, enfim. E aí, não necessariamente eu saberia quantas vezes o meu para seria executado, porém, o para saberia quantas vezes ele vai executar, porque ele vai saber qual que é o valor, caso eu não esteja eu mesmo definindo via código aqui esse valor aqui 10, mas no momento de execução o Portugal saberia qual que é esse valor, né? Então, é a isso que eu quero me referir, que o para ele teria um limite, né? Ele saberia quantas vezes ele iria ser executado. O enquanto não. O enquanto a gente passa a utilizar de uma condicional ali para que ele execute aquele bloco enquanto aquela minha condicional não for verdadeira. Por baixo dos panos, no fim das contas, a lógica em si de um para outro, ali, do para o enquanto, no fim das contas vai acabar sendo muito parecida, vai acabar sendo bem igual ali, né? Mas a execução ali, a forma de escrever ele é que acaba sendo bem diferente ali de uma para outra. Então é isso, a gente chega ao fim aí da nossa série sobre lógica de programação. A gente viu, né? Então, só para recapitular, para finalizar, o primeiro vídeo sobre os conceitos aí de algoritmo, depois no segundo vídeo sobre variáveis, constantes, os tipos de dados que a gente tem para trabalhar. No último vídeo a gente viu sobre estruturas condicionais, então o se, né, o escolha, e a gente finalizou hoje então vendo aí sobre o para e o enquanto, que são as estruturas de repetição, ok? E aí a gente conseguiu então, né, abordar aí os principais pontos aí que a gente tem em relação à lógica de programação. Eu espero que tenha ficado claro, né, para todo mundo, e que todos os conceitos ensinados aqui, os exemplos passados, tenham sido claros, né, fáceis de entender. Qualquer dúvida, deixe no comentário, deixe também o seu feedback, todo feedback é sempre muito bem-vindo. Inclusive, todos esses códigos aqui, né, que a gente utilizou nesses exemplos, desde lá do primeiro vídeo lá sobre algoritmo, todos eles eu vou disponibilizar no link aí na descrição. Eles vão estar lá no repositório meu lá do GitHub, e aí, acessando esse link, né, você conseguirá baixar esses códigos ou clonar o repositório, né, enfim, caso você já entenda um pouco mais sobre Git. Mas basicamente você vai ter acesso a esses códigos e você pode abrir eles direto lá pelo GitHub, copiar eles e jogar no Portugal Web Studio ali, ou então baixar já os arquivos prontos, né, e só abrir esses arquivos lá pelo Portugal Web Studio. Mas de qualquer forma você vai conseguir ter acesso a esses códigos para praticar, para rever eles, né, e brincar um pouco com eles, mudar ali alguns códigos e tal. Então você pode ficar bem à vontade para acessar esses códigos e praticar da melhor maneira possível. Lembrando, né, novamente, do que eu falei lá na primeira aula, né, que é aquela opção de ajuda que o Portugal Web Studio tem. É realmente muito interessante. Ela passa ali por vários temas que a gente abordou aqui, né? E claro, sempre focado no próprio Portugal, né? Em como utilizar ali as variáveis e as funções e tudo mais. É realmente bem interessante. Então fica aí a dica, né? Não deixe de se aprofundar aí, pegando, né, os códigos que eu vou disponibilizar no GitHub e praticar cada vez mais para fixar, né, esses conteúdos passados aqui. Então é isso, a gente se vê aí num próximo vídeo. Curta e compartilhe esse vídeo, né, e novamente não deixe de comentar aí, de deixar o seu feedback. Se não for inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro aí sempre que tiver vídeo novo. E até o próximo vídeo.